Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, que possa nos conceder, Senhor, o entendimento da Tua palavra, Senhor. Possa-nos, Senhor, conduzir, Senhor, nas Escrituras dessa noite, para que possamos aprender, Senhor, meu Pai querido, como Tu ages, Senhor, meu Pai querido, segundo, Senhor, o Teu propósito. Pai, conserva nossa mente nessa noite. O desejo do nosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós estamos aí chegando no final da carta a Romanos. E Paulo tem exposto, desde o capítulo 1, a parte doutrinária da carta de Romanos. Tem nos ensinado como que o Evangelho de Jesus Cristo nos alcançou. E agora ele tem aplicado essa parte doutrinária às nossas vidas, como que nós devemos nos comportar como servos do Senhor, como o Senhor age em detrimento às nossas orações, que também é o conteúdo que nós vamos ler nessa noite. Após ele demonstrar a parte prática, ele também se sente na obrigação de explicar aos irmãos de Roma o porquê que ele escreveu esta carta e quais são os seus planos após ele ter escrito essa carta, e quando ele for visitar os irmãos, como que ele gostaria que as coisas acontecessem e procedessem durante a sua viagem, tanto quanto ele voltar para Jerusalém e levar as ofertas dos irmãos, e depois que ele sair de Jerusalém, para que ele vá para Roma e depois em seguida, se assim Deus o permitisse, ele pudesse ir à Espanha levar o Evangelho. Ele diz, se explicando, que ele foi chamado principalmente para ser apóstolo dos gentios. Por isso que Paulo sentia tanta responsabilidade em ajudar os irmãos de Roma, sendo que os irmãos de Roma, na sua grande maioria, eram compostos de gentios convertidos ao cristianismo. Então Paulo ele expõe, aí acima do verso 22, o porquê que ele se sente na obrigação também de ensinar o Evangelho aos irmãos lá de Roma. Sendo também que ele se explica, porque na sua grande parte, os irmãos que estavam na igreja de Roma não conheciam Paulo. Uma parte conhecia Paulo de Jerusalém, mas a grande parte, a grande maioria de convertidos ao cristianismo lá em Roma não conhecia. E Paulo se sentia na obrigação de se apresentar aos irmãos de Roma. Amém? Os irmãos me entenderam? Tendo posto essas coisas, Paulo agora, nesse texto que lemos, Paulo detalha o que são os seus planos, explicando exatamente como ele iria proceder com a viagem até Roma. Primeira coisa que podemos entender, se você está com sua Bíblia aberta aí, verso 22. Acompanhe na sua Bíblia aí. Primeiramente, nós entendemos que Paulo estava em Corinto. Ele não estava ainda em Roma e nem em Jerusalém. Ele estava em Corinto porque ele já tinha pregado o Evangelho por toda aquela região, né? Até os confins ele já tinha pregado o Evangelho, ele levado o Evangelho àqueles irmãos. Segunda coisa, ele estava de saída de Corinto para ir a Jerusalém, para levar uma oferta que os irmãos de Macedônia tinham levantado para ajudar os irmãos lá de Jerusalém. Amém? Terceira coisa, e depois de ir a Jerusalém, voltar a Jerusalém, ele pensa então em ir até Roma, para que lá ele fosse por um período recebido pelos irmãos de Roma, e depois o quê? Ir à Espanha. Então dessa forma que Paulo explica detalhadamente como seriam os planos dele, pedindo o quê? Aos irmãos que pudessem orar por ele, interceder também por ele nessa viagem. Preste atenção, e no final, lá no finalzinho,
depois de explicar tudo isso, Paulo pede oração aos irmãos em Roma, para que ele pudesse viajar bem, para que nada acontecesse com Paulo, para que ele tivesse uma viagem de ida boa até Jerusalém, e quando ele saísse de Jerusalém até Roma, também ter uma viagem boa. Vamos ver, pois, os planos de Paulo, se você acompanhar na sua Bíblia, que estão expostos aí no verso 22 ao 29, depois do verso 30 ao 33, as orações que Paulo pede e a intercessão que Paulo pede aos irmãos. E no final, nós iremos analisar uma conclusão de como nada dessas coisas aconteceu como Paulo pediu. E por final de tudo, nós vamos tirar proveito dessa história e desses acontecimentos que Paulo teve na sua própria vida. Como que isso nos é proveitoso para os nossos dias. E como também, irmão, analisar e entender e compreender que às vezes não é pelo nosso plano que nós fazemos que quando Deus não cumpre esse plano, não dará certo. E não será, depois de não cumprir esse plano nas nossas vidas, não será o melhor para nós ainda. Mas no final os irmãos vão entender essa dedução. Vamos ler, verso 22. Os planos de Paulo, de 22 a 29. Vamos ler o 22. Essa foi a razão, porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitá-los. Porque Paulo estava o quê? Evangelizando os irmãos daquela região, né? E Paulo já tinha alcançado uma região enorme. E é engraçado como nós podemos compreender algumas coisas, né? Às vezes nós fazemos algumas coisinhas, evangelizamos um ou outro e achamos que fizemos muita coisa. Paulo já tinha pregado em várias cidades para milhões de pessoas. E Paulo falou assim: olha, não tem mais para quem eu pregue aqui. Agora eu preciso o quê? Alongar, ir para lugares mais longe também para anunciar o Evangelho do Senhor. Por isso que Paulo o quê? Fez esses planos para pregar também na Espanha. Verso 22. Paulo há muito tinha desejo no coração de pregar em Roma. Ele queria conhecer a igreja de Roma, porque ele via e sabia como os irmãos de Roma procediam, que eram irmãos fiéis, e que também, porque ele não conhecia aquela igreja, ele tinha um desejo de conhecer aqueles irmãos tão bons, tão crentes em Cristo Jesus. Paulo ele já tinha feito por muitos anos planos de poder viajar e conhecer os irmãos de Roma. Verso 23. Mas agora, não tenho já campo de atividade nessa região, desejando muito visitar, como eu acabei de falar. Ele já tinha pregado para muitas pessoas, ele não tinha mais lugar para que ele pudesse ir, e ele desejava ir para lugares mais longes, mais longínquos. Amém? Verso 25. Mas agora, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Preste muita atenção no verso 25. Ele precisava terminar uma tarefa. Paulo, ele não deixou de lado de executar a tarefa que Deus tinha incumbido dele, que era cuidar da igreja. E no verso 25 ele fala que precisava terminar uma tarefa de ir para Jerusalém para servir os santos de Jerusalém. E é interessante entender uma coisa, que quando a Bíblia muitas das vezes fala santo, não é que eles eram perfeitos, mas se refere ao quê? Aos cristãos em Cristo Jesus. Aqueles que servem ao Senhor são considerados santos. Santos não são aqueles que não têm pecado, mas aqueles que são santificados por Deus, chamados segundo o propósito do coração de Deus. Nós somos santos. No verso 26, preste atenção. Porque aprove a Macedônia e a Caia, levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que haviam em Jerusalém. Nessa época, irmão,
havia-se uma profecia que haveria de se levantar uma grande fome nessa época. E o povo de Jerusalém passava por grandes tribulações. E a igreja já tinha ajudado de tudo quanto é maneira. E os irmãos lá de Acácia, né? De Acaia, de Macedônia, eles que eram gentios, eles se sentiam na obrigação de ajudar os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Importante entender, aí os irmãos vão lembrar, que havia um grande cisma entre os judeus convertidos ao cristianismo e os gentios. Como Paulo vem explicando, que eles não gostavam de se reunirem juntos, então eles tinham essa desconfiança uns com os outros. Mas os irmãos que eram gentios, eles levantaram uma oferta e entregavam a Paulo para que Paulo fosse incumbido de levar aos necessitados de Jerusalém. E ele também ora, pedindo a Deus que essa oferta que era levantada pelos gentios fossem bem o que? Recebidos pelos irmãos de Jerusalém. Porque poderia ter o que? Aquela coisa assim, eu não quero receber desse povo, que não é um povo escolhido de Deus. Eles se sentiam, Paulo já entendia que poderia isso ocorrer, aquela repulsa de não querer ajuda de gentios. E Paulo, verso 27, vamos ler, continuar lendo. Verso 27. Isso lhe pareceu bem, ele mesmo, Paulo, no verso 27, Paulo demonstra o sentimento que os irmãos tinham em relação aos irmãos de Jerusalém. Veja bem, verso 27, isso lhe pareceu bem, e mesmo lhe são devedores, porque os gentios têm sido participantes dos valores espirituais do Jerusalém, dos judeus. Devem também servi-los com bens materiais, porque os gentios entendiam que era dos judeus que tinha se levantado o Messias, que era dos judeus que tinham sido o quê? A eles tinham se dado as promessas. Então eles sentiam no coração deles de o quê? Ajudar, auxiliar os irmãos de Jerusalém, porque eles falavam assim, olha, nas bênçãos nós temos sido participantes com eles, e por que agora não o quê? Dar ajuda a esses irmãos que estão necessitados. Então eles tinham um coração que é transformado por Deus. Amém? O que levou os irmãos de Filipos, que é essas regiões, Filipos e Tessalônica, a levantarem essa oferta voluntária? Fora que, primeiro, essa oferta levantada aqui, que eles levantaram, lhe parecia o que? Ser o bem a fazer. Eles sentiam no coração deles que era o bem eles o que ajudarem. Segunda coisa, porque se achavam o que? Devedores. Eram devedores aos judeus. Eles tinham isso nos seus corações. Amém? Esses são os planos de Paulo agora, verso 30. Vamos entender os planos de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. Presta atenção, Paulo, ele pede aos irmãos que, acima de tudo, além de orar, além de pedir, ele pede como um rogo, suplico a vocês, irmãos, que orem por mim, que me ajudem em oração. Isso serve para que nós possamos aprender que tudo aquilo que os nossos irmãos clamam ao Senhor, que pedir oração não é errado, que pedir intercessão aos irmãos não é errado, porque é a igreja que luta uns com os outros. Orar, clamar, pedir misericórdia por aquela pedida que o irmão tem diante de Deus, não é errado. E também não é errado planejar. Pelo contrário, não podemos fazer as coisas aleatoriamente, achando que porque aquilo veio ao nosso coração, nós devemos o quê? Fazer. Planejar é correto. Arquitetar um plano é plausível e é justo diante de Deus fazer um plano. Mas acima de todas essas coisas, pedir oração, orar, pedir o quê?
que Deus venha com a resposta correta. E Paulo compreendia isso. Ele planejou muito, ele falou que tinha planos de visitar os irmãos, mas ele pede que os irmãos orem acima de que Deus o ajude a completar esse plano, mas que também ele possa ser o quê? Ter livramento naquela viagem. Então planejar, irmão, é uma coisa que cada um de nós devemos aprender a fazer. Traçar planos em nossas vidas, traçar metas em nossas vidas. Mas nós bem sabemos que a resposta sempre será de Deus. Então planejar não é errado. Errado é fazer coisas que vêm na sua própria cabeça, achando que Deus irá concordar com tudo aquilo que você quer ou pensa. Mas planeje segundo a vontade de Deus, proposta na sua palavra para nós. Amém? Como nós entendemos, rogar o que Paulo pede aqui é muito mais do que pedir. É suplicar à igreja: ore, clame por mim, me ajude em oração. Isso serve para nós, irmãos. Nós que estamos à frente da igreja, pedimos à igreja: orem por nós, clamem a Deus por nós, para que as coisas concorram para o bem de cada um de nós, segundo o propósito de Deus em nossas vidas, para que a obra do Senhor possa crescer, para que a obra do Senhor possa frutificar para a glória do santo nome dEle. Amém? Verso 31. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. É aquilo que eu falava, no finalzinho. Ele já sabia que poderia ter uma repulsa dos irmãos em relação à oferta. Ele pede em oração que os irmãos o recebam bem, e que recebam também a oferta generosa que os irmãos levantaram. Verso 31. Paulo pede 3 coisas nesta oração. Primeira coisa, verso 31, acompanha aí. Que livre do que estão na Judéia, quer dizer, os rebeldes que estavam na Judéia, que tinham muitos homens que perseguiam Paulo, achavam que ele já não era mais judeu, e que levava os gentios de qualquer maneira para o templo, que ele profanava o templo, entre aspas, do Senhor. Então muitos perseguiam Paulo. Segunda coisa que ele pede nessa oração, ele pede que esse meu serviço aos santos seja bem aceito. Como nós falávamos, havia certo animosidade entre os crentes gentios em Jerusalém. Eles não se gostavam, no sentido que os judeus não queriam nem se misturar com os gentios, muito menos ser participante do dinheiro, da oferta deles, muito menos comer. Eles não queriam nem sentar na própria mesa. E Paulo pediu oração que os irmãos de Jerusalém pudessem aceitar aquela oferta. Terceira coisa, está lá no verso 32. Veja bem: a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria, eu possa recriar-me convosco. Quer dizer, que eu possa ter um minuto de alegria, de paz, de conforto com vocês. Paulo, após terminar o serviço em Jerusalém, que ele possa também ir a Roma, e lá se sentar com os irmãos de Roma e ter um momento de recreação. Aquele momento que cada um de nós às vezes programa, olha, eu vou encontrar com alguns irmãos, com os meus irmãos que faz tempo que eu não vejo, e lá me divertir com eles, jogar um pouquinho de conversa fora, no sentido de espairecer a cabeça. Paulo queria isso, que eu possa ir ter com vocês aí em Roma, depois de visitar a Jerusalém, que possa ir em paz até a Roma, e lá ter um momento uma semana, 2 semanas, um mês, de sossego, podendo participar das benesses dos irmãos em Jerusalém, em Roma, perdão. Ele termina orando, verso 33. Verso 30. Verso 33. Vamos lá, rapidinho. E Deus de paz
com todos nós. Amém. Ele pede o quê? No finalzinho ele pede uma oração. Que todos sejam alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor. Que a paz do Senhor possa alcançar a cada um daqueles irmãos. Amém? Agora vamos entender algumas coisas. Ponto. Deus não atendeu a oração de Paulo. E é engraçado que, às vezes, isso acontece conosco. Nós fazemos planos, nós guardamos a palavra do Senhor e arquitetamos planos em nossa mente. Eu quero, daqui a tantos anos, eu fazer isso, eu fazer aquilo. Eu quero fazer isso na semana que vem. E muitas das vezes, nós oramos ao Senhor, fazemos o certo. Arquitetamos planos, oramos ao Senhor. E quando Deus vai nos dar a resposta, às vezes nem sempre é igual a que a gente quer. Ou, por muitas das vezes, Ele nem responde como nós queremos que Ele responda. E os planos que nós arquitetamos, sonhamos em nossa mente, na sua grande maioria nem se cumprem em nossas vidas. E é incrível, irmão, que uma grande parte dos irmãos tem se afastado dos caminhos do Senhor, exatamente por isso. Porque ele, de certa forma, ele acha que Deus é um Deus mordomo que sempre faz aquilo que Ele quer. E quando Deus não responde como Ele quer, ele se frustra. Ele se abate e acaba achando que Deus não é Deus. Será que existe Deus mesmo? Muitos homens têm se tornado ateus exatamente por essas coisas. Porque ele pede alguma coisa para Deus, achando que Deus do alto céu vai responder conforme Ele quer. E Deus não responde, ou muitas das vezes não ocorre como Ele quer, e nem o que Ele quer. Ele fala assim, não existe Deus. Deus não me respondeu. Ele não ficou livre dos rebeldes. Ele orou para que fosse o quê? Liberto dos rebeldes. E Paulo, quando chegou em Jerusalém, é engraçado. Ele chegou em Jerusalém e ele foi ao templo. E as pessoas chegaram para eles, quando ele foi entregar aquela oferta aos irmãos de Jerusalém, eles falaram para ele assim, olha Paulo, a gente não confia muito em você não. Porque você, Paulo, é muito mal falado aqui. As pessoas falam muito mal de você. Que você é um desordeiro, que você não tem guardado o tempo, que você deixou de ser judeu. Aí eles propõem uma coisa para Paulo. Então vamos fazer o seguinte, Paulo, você vai ao templo e vai sacrificar no templo. E Paulo, tudo bem, falou tudo bem. Paulo não entendia. O Paulo já entendia que essas coisas tinham ficado para trás. Ele falou, mas não tem problema. Se for para que vocês me recebam bem, e recebam bem a palavra do Senhor, eu vou fazer. E Paulo foi ao templo. Quando Paulo chegou no templo, os rebeldes o reconheceram. Olha, esse aí é o Paulo. E a Bíblia fala que houve uma grande confusão. Se você ler em Atos 21, você vai entender sobre isso aí. Ele diz que houve uma grande confusão em Jerusalém. De certo ponto que os guardas tiveram que tirar Paulo da mão da multidão, porque a multidão queria matar Paulo. E Paulo foi levado à prisão. Ele não se livrou das mãos dos gentios, dos rebeldes. A oferta que Paulo levantou provavelmente também não foi aceita pela igreja de Jerusalém. E Paulo foi preso. E ficou preso em Jerusalém por 2 anos seguidos. Após esses 2 anos, Paulo foi levado de Jerusalém para Roma. No meio do caminho da viagem, Paulo sofreu um naufrágio. E Paulo foi jogado numa ilha. E quando ele chegou em Roma, ele chegou como um preso político. Foi levado diretamente para o quê? O cárcere. Lá foi acorrentado. E por 2 anos
Paulo ficou preso em Roma. Mas poderíamos dizer, poxa vida, nenhum desses planos que Paulo fez, Deus o atendeu. Nós podemos concluir que os planos de Deus são maiores do que o nosso. A vontade de Deus, ela sempre prevalece em detrimento das nossas vontades. E Paulo, durante esses 2 anos que ficou em Jerusalém, e os 2 anos que ficou preso em Roma, Paulo produziu conteúdos bíblicos que nos ajudam até hoje. Lá, durante esse período, Paulo escreveu as cartas chamadas Cartas da Prisão, onde Paulo ali levantou conteúdos bíblicos, doutrinários, que até hoje salvam pessoas. Lá, Paulo preso em Roma, quando ele foi preso e foi levado ao cárcere, ele foi acorrentado do lado de um guarda da guarda pretoriana, da guarda especial de Nero. E lá Paulo pregou a este guarda, e esse guarda provavelmente se converteu ao Evangelho. Muitos dos homens que foram presos com Paulo se converteram ao Evangelho, porque ele ali anunciava as palavras do Senhor. Então, irmão, durante esse período, que muitos poderiam dizer, olha, mas não foi de proveito ficar preso durante 2 anos em Jerusalém, ficar preso e ainda passar por tantas dificuldades na viagem de prisão até Roma. Nós viajamos aí 1000 quilômetros, né, e nos cansamos, às vezes de avião, ou ônibus, ou carro. Imagina passar por uma viagem como era naquela época, ainda o quê? Passar na viagem. Não foi uma vida fácil. Não foi uma vida de mar de rosas. Paulo sofreu. Amém? Vamos focalizar aí. Paulo orou, pediu graça aos irmãos. Mas nada do que Paulo fez, nada do que Paulo planejou saiu como Paulo queria. Não é assim em nossas vidas, muitas vezes? A gente planeja. O que a gente tem que aprender, irmãos, de uma vez por todas, é não ficar frustrados porque Deus não fez conforme eu queria. Eu quero assim, eu quero assado. Deixa que Deus sabe qual é o melhor para você e para nós. Amém? Só para passar aos irmãos quais foram as cartas escritas nesse período de 4 anos que Paulo ficou preso. Paulo escreveu, chamando as cartas de prisão, da prisão. Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, preso. Em prisão ele deu testemunho a reis, a governadores e até o próprio imperador de Roma escutou Paulo. Lá ele levou o Evangelho, como nós falávamos, a uma grande maioria de irmãos. E tem alcançado com os séculos quantas outras pessoas com as suas palavras através das cartas que nós lemos. Para que nós possamos terminar, o que nos ensina esse texto, irmão, que nós lemos nesta noite? Que, lendo por ler, dá essa impressão que é simplesmente um apanhado de uma história, uma parte da história de um homem, do sofrimento de um homem. Mas ela é prática para nós, igreja. Veja bem, como nós falamos desde o começo, fazer planos é perfeitamente certo. Diante de Deus é justo planejar. Mas para que os planos sejam realizados em nossa vida, a palavra sempre será de Deus. Planejar é correto e agradável a Deus. Segundo, além de fazer planos, temos que aprender que devemos orar incessantemente em nossas vidas, para que Deus possa, segundo a sua vontade, realizar os planos em nossas vidas.
falando de sonhos. Nós estamos falando de planos, coisas concretas. Quando você guarda um dinheiro, um tempo para adorar a Deus, um dinheiro para ofertar na igreja, um dinheiro para levar o seu filho à faculdade, ou qualquer coisa que seja, planejar é correto. Nós estamos falando de sonho, nós estamos falando de devaneios, nós estamos falando de coisas concretas. Devemos planejar coisas concretas. E isso é justo diante de Deus. Amém? Terceiro, a oração é uma luta que requer de cada um de nós ser sistemático, ser perseverante. A oração ela não pode começar em um tempo e acabar. A oração ela tem que ser constante em nossas vidas, para que Deus possa alcançar a cada um de nós segundo o seu coração, segundo a sua vontade, e acima de tudo, para que nós possamos andar em acordo com Deus. Orar é se aproximar de Deus e da sua santa vontade. Orar é estreitar os laços entre nós e Deus. Orar é falar com o próprio Deus. Com quem que você tem exposto os seus planos? Com quem que você tem contado os seus planos? Para quem que você tem falado daquilo que você tem planejado? O justo é falar com Deus. Conte os seus planos para Deus. Coloque os seus planos para Deus em oração. E não é errado pedir oração ao irmão. Peça oração. Peça oração por você, peça oração por sua família, peça oração, ore também uns pelos outros. Isso é o nosso dever. Amém? Devemos também demonstrar a Deus a nossa gratidão. Assim como os irmãos levantaram aquela oferta aos necessitados, nós também temos que aprender a ser o que? Gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E eu sei, irmão, que às vezes a dificuldade maior que nós temos na hora da gratidão é o que? O nosso bolso. É a nossa parte financeira. Nós retemos aquilo que é para Deus. Nós trabalhamos para quê? Trabalhamos para realizar os nossos sonhos. Mas os nossos sonhos são o quê? Estabelecidos por aquilo que Deus quer, não por aquilo que eu quero. Eu posso planejar, mas a palavra sempre será de Deus. Separe uma parte da sua vida para entregar a Deus. Consagre a sua vida a Deus em tudo. No seu dinheiro, no seu tempo, na sua oração, na sua súplica. Entregue a Deus. Assim como os irmãos eram gratos pelos irmãos lá de Jerusalém, nós também temos que ser gratos uns pelos outros. Amém? Isso indica, irmão, ser grato é demonstrar gratidão. É fácil dizer, né? Sou grato por isso. Demonstre com atitudes a gratidão. Demonstre com o exercício de fazer alguma coisa. Não seja aquela pessoa que só fala, né? Eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. Faça algo concreto. Amém? As aplicações nessa noite para as nossas vidas como igreja. Temos que ter uma meta em nossa vida, pois não podemos viver sem um plano, pois isto vai contra a vontade de Deus. Devemos planejar. Segunda coisa, com quem você tem se juntado para compartilhar os seus sonhos, sua vontade? Preste muita atenção com quem você se mistura, com quem você conversa, com quem você expõe o seu coração. Terceiro, não desanime, irmão, porque você tem pedido uma coisa e Deus não tem te respondido da forma que você quer. Não desanime, irmão, porque você tem planejado e os planos parecem que às vezes que nunca vão chegar. Entenda que Deus é soberano, Deus tem o controle de toda a situação.
situação das nossas vidas. Afinal de contas, somos dele, pertencemos a ele. Nós somos o povo de Deus. Nós fomos o que? Comprados. E o maior tesouro já recebemos, a nossa salvação em Cristo Jesus. Podemos dizer, como Paulo diz: Senhor, o demais é lucro. As demais coisas são lucro. Mas que eu possa andar em retidão conforme a vontade do nosso Deus. Amém? Porque outra coisa, irmão, muitas das vezes a resposta de Deus é aquilo que eu preciso, não o que eu quero. E é engraçado que com o partir dos anos, quando nós olharmos para trás, nós poderemos entender como era perfeito aquilo que Deus tinha para mim, em relação àquilo que talvez eu tenha sonhado. Os sonhos são os nossos, as vontades são nossas, mas a palavra sempre será de Deus. Amém? Fique de pé nessa noite. Nós vamos orar para terminar. Gostaria que os irmãos viessem louvar o Senhor para nós terminarmos. Amém? Vamos orar.